Olá, me chamo Idara e irei apresentar o trabalho Fatores relacionados ao processo de saúde e doença dos catadores de materiais recicláveis, revisão integrativa. A literatura científica aponta que os catadores de materiais recicláveis vivenciam diferentes caminhos para o adoecimento, embora comumente o processo de saúde e doença destes trabalhadores esteja relacionado a fatores condicionantes ao próprio processo de trabalho. Frente a isso, o objetivo deste trabalho foi levantar na literatura científica os fatores relacionados ao processo de saúde e doença dos catadores de materiais recicláveis. Em relação aos materiais e métodos, trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura, que teve como base as fases descritas por Souza Silva e Carvalho, utilizando as bases de dados da Lilacs, da Cielo e da BVS. Quanto aos critérios de inclusão, foram elegíveis artigos publicados na língua portuguesa, com período de publicação nas bases de dados entre os anos de 2015 a 2020, e foram excluídos artigos de revisão, bem como artigos não disponibilizados na íntegra. Frente a isso, definiu-se a seguinte pergunta norteadora: quais os fatores relacionados ao processo de saúde e doença dos catadores de materiais recicláveis levantados pela literatura científica? Quanto aos resultados, foram incluídos 5 artigos científicos nesta revisão. Entre os fatores apontados pela literatura que estão relacionados ao processo de saúde e doença dos catadores de materiais recicláveis estão a baixa rentabilidade, a baixa escolaridade, a presença acentuada da mulher no cenário da catação, o não uso ou uso inadequado dos equipamentos de proteção individual, a baixa procura ao serviço de saúde, aqui em especial o serviço da atenção primária à saúde, bem como o consumo de alimentos impróprios. A literatura aponta que a atividade de catação em si, ela gera uma baixa rentabilidade ao catador, que o baixo nível de escolaridade desses catadores, reflete no acesso a melhores condições de trabalho. A mulher, geralmente, ela tende a ter dupla jornada de trabalho, o que pode acentuar um processo de adoecimento antecipado, bem como o uso inadequado de equipamentos de proteção individual, bem como a falta, podem aumentar a incidência de acidentes com pérfuro cortantes. O consumo de alimentos impróprios pode aumentar uma incidência e uma prevalência de doenças intestinais nos catadores de materiais recicláveis. Ao final, concluiu-se que o processo de saúde e doença dos catadores de materiais recicláveis ele se dá por diversos fatores e que, na sua maioria, esses fatores estão relacionados ao próprio ambiente de trabalho. Essas foram as referências. Olá, o trabalho tem por título Acompanhamento de recém-nascidos com sífilis congênita, um grande desafio para o sistema de saúde. Meu nome é Maria Eliette e essa é a equipe de trabalho coordenada pela professora Janaína Bezerra. No Brasil, foram notificados em 2019 61.127 casos de sífilis em gestante e 24.130 casos de sífilis congênita. Nos casos de sífilis em gestante, uma boa assistência durante o pré-natal pode impedir a transmissão vertical da doença, mas se houver falhas nessa assistência, essa transmissão pode acontecer e o RN notificado ele deve ser acompanhado por 18 meses com teste VDRL e exames complementares. O objetivo deste trabalho é fazer um relato de experiência sobre acompanhamento de recém-nascidos notificados com sífilis e que apresentavam outra complicação clínica. Os dados da pesquisa foram coletados a partir das fichas de notificação e prontuários referentes ao acompanhamento dos RNs que estiveram na UTI e que foram notificados com sífilis congênita. Esses dados foram coletados nos meses de março e abril de 2022, no setor de follow-up do Hospital Regional Materno-Infantil, e eles correspondem aos anos de 2019 a 2021. E nessas fichas e prontuários, buscou-se por consultas e exames realizados e também o tratamento instituído a estes RNs. Nos resultados, nós temos que o setor de vigilância epidemiológica notificou, durante este período, 419 casos de sífilis congênita e com essa busca foram resgatados um total de 15 casos de RNs que passaram pela UTI e estavam sendo acompanhados por alguma outra complicação. Eles realizaram 2 a 3 testes VDRL durante esses 9 meses de acompanhamento.
Sobre as mães destes RNs, elas tinham idade entre 17 a 28 anos e 40% delas não realizou o mínimo de consultas de pré-natal recomendadas, que são 6, e apenas 5 realizaram o tratamento, sendo 2 destes tratamentos inadequados. Para finalizar, viu-se que todos os RNs receberam o tratamento adequado, porém houve uma falha no acompanhamento, como, por exemplo, teste VDRL descontinuado, exames complementares que não foram realizados, e essa perda no segmento pode estar associada à falta de informação de familiares e profissionais a respeito da importância do acompanhamento, que é justamente para monitorar o aparecimento de lesões futuras e também fazer a avaliação de tratamento precoce. Essas foram as referências utilizadas. Olá, eu me chamo Andressa Silva Costa e vou iniciar a apresentação do resumo intitulado Impacto da Pandemia de Covid-19 no acompanhamento nutricional de crianças vivendo com HIV e suas famílias, relato de experiência, que tem como coautores Daiane Souza Rocha, Iroan Paula Landim, Thaís Rodrigues Marinho e como orientadores a professora doutora Ana Cristina Pereira de Jesus Costa e o doutor Márcio Flávio Moura de Araújo. Bem, ao se tratar da criança vivendo com HIV, é muito comum observar um quadro de desnutrição e de déficit estatural. E com o advento da pandemia do coronavírus e o seu impacto sobre os serviços de saúde, foi observada uma certa desassistência no acompanhamento nutricional presencial regular dessas crianças. Portanto, esse trabalho teve como objetivo relatar a experiência vivenciada sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no acompanhamento nutricional de crianças vivendo com HIV e suas famílias. Essa pesquisa foi realizada no Serviço de Assistência Especializada, SAI, que funciona em Imperatriz, no Maranhão, que conta com toda uma assistência multidisciplinar, na qual há consultas periódicas, e essa pesquisa foi realizada no período entre novembro de 2021 e março de 2022. É importante também lembrar que ela foi aprovada, pelo CEP da UFMA sobre o parecer 3434051. Bem, o que a gente pôde observar nessa pesquisa foi que havia sim essa dificuldade em manter a assiduidade nas consultas, devido às dificuldades financeiras para se deslocar ao SAI, visto que a maioria das crianças atendidas lá residem em municípios próximos ou na zona rural. E também o próprio receio de levar as crianças às consultas pelo medo do contágio, visto que elas são imunossuprimidas. Observou-se também que muitos dos responsáveis dessas crianças estavam ingressados em trabalhos informais, cuja renda era muito variável e às vezes tinha dificuldade até para as necessidades mais básicas. Portanto, o SAI, como uma medida de melhorar essa assiduidade às consultas, reorganizou as agendas de consultas, com espaço maior entre uma consulta e outra, e realizou a entrega de cestas básicas às famílias mais carentes. Por fim, observou-se que o medo do contágio pelo Covid-19 e a fragilidade financeira dessas famílias foi o principal motivo da baixa procura pelo atendimento e também do consequente acompanhamento nutricional, o que torna essas crianças suscetíveis tanto à desnutrição quanto às alterações do crescimento e do desenvolvimento. Aqui nós temos algumas das principais referências. Agradeço a oportunidade. Indicadores epidemiológicos da hanseníase no estado do Maranhão de 2016 a 2019. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica causada pelo bacilo Mycobacterium leprae e tende a afetar a pele, olhos e nervos periféricos. Seu tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo SUS e somente no ano de 2019 foram registrados cerca de 3.189 casos novos de hanseníase no Maranhão, número que, segundo o Passos, reforça a necessidade de melhorias nas estratégias de combates à hanseníase. Esta pesquisa teve como objetivos determinar os indicadores epidemiológicos relacionados à hanseníase no estado do Maranhão e destacar as 3 principais cidades mais afetadas no período de 2016 a 2019.
A coleta de dados foi realizada exclusivamente através do portal do DataSUS. Posteriormente, foi realizada a determinação dos indicadores relacionados à hanseníase, de acordo com o Manual para a Tabulação do Ministério da Saúde de 2019. As variáveis foram então apresentadas em frequências e taxas absolutas e relativas, e esta pesquisa está em conformidade com a Resolução número 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, que isenta a apreciação em Comitê de Pesquisa Ética. Entre 2016 e 2019 foram registrados cerca de 12.439 casos novos de hanseníase no Maranhão, e as 3 cidades mais afetadas foram São Luís, Imperatriz e São José de Ribamar, respectivamente. No total de casos, houve maior predomínio em indivíduos do sexo masculino, da raça parda, com a faixa etária entre 30 e 39 anos, que foram classificados como multibacilares e que tiveram sua apresentação clínica como de mofa. E em menores de 15 anos obtivemos 1.198 casos novos. Em relação à taxa de detecção de casos novos em menores de 15 anos e a taxa de detecção geral da hanseníase na população do estado do Maranhão, o estado obteve classificação hiperendêmica em todos os anos do período de 2016 a 2019. Obteve ainda uma média de 80% na proporção de cura dos casos diagnosticados de hanseníase. Ainda assim foi observada uma taxa de abandono de cerca de 6,2% no período. 85,8% dos casos tiveram seu grau de capacidade física avaliado no momento do diagnóstico e cerca de 54,5% tiveram seu grau de capacidade física avaliado no momento da cura, índice que é considerado precário pelo Ministério da Saúde. Através dos resultados desta pesquisa, foi possível concluir que o estado permanece com elevada prevalência da doença. Ele persiste historicamente classificado como hiperendêmico, tanto na taxa de detecção geral como em menores de 15 anos. Indicadores de qualidade de serviço com classificações precárias e irregulares reforçam a necessidade de melhorias no serviço prestado na região. Trabalho, saúde mental de estudantes do ensino superior no contexto da Covid-19. Com o surgimento do coronavírus, a OMS elaborou um conjunto de medidas protetivas com o intuito de conter a alta taxa de transmissão do vírus. E dentro dessas medidas está o isolamento social, que está associado à interrupção das atividades. Essa interrupção das atividades evidenciou que um dos setores mais afetados pela crise sanitária foi o da educação, uma vez que o público acadêmico já era suscetível a desenvolver transtornos mentais em virtude da grande quantidade de tarefas a serem desenvolvidas na faculdade. E o período de quarentena e a implementação da metodologia remota repercutiu diretamente sobre a saúde mental dos estudantes do ensino superior. O objetivo desse trabalho foi analisar os impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental e relacioná-los com o tipo de instituição e a renda dos estudantes de ensino superior do estado do Ceará. Trata-se de um estudo exploratório descritivo de abordagem transversal. O estudo contou com a participação de 3.691 estudantes de graduação e, como critério de inclusão, estabeleceu ter 18 anos de idade ou mais e também matriculativa em uma instituição de ensino superior no estado do Ceará. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foi um questionário de perfil sociodemográfico e situacional em relação à pandemia e o distanciamento social e uma versão adaptada do Mental Health Inventory. A coleta de dados ocorreu durante o período de 6 de julho de 2020 a 10 de setembro de 2020 e ocorreu de forma virtual através de um formulário eletrônico na plataforma Google Docs. Aqui, alguns resultados. A tabela 1 ela já pode nos mostrar que a média de bem-estar positivo é superior para as instituições privadas e inferior para as instituições públicas. Além disso, a tabela nos mostra que a perda de controle emocional, comportamental, depressão e bem-estar positivo é superior para as instituições privadas. O estado de saúde mental de forma global nas dimensões primárias, como no bem-estar positivo, é superior nas instituições privadas. Dessa forma, observa que o nível de saúde mental dos estudantes das instituições públicas é inferior. E temos a tabela 2. E ao realizar o levantamento de dados escritos na tabela 2, foi constatado que a média de afeto positivo é superior para o rendimento até R$ 500. A média da escala global MHI 38 e das consequentes dimensões bem-estar positivo e de estresse apresentam uma tendência para aumentar com a alta do rendimento. Com a perspectiva descrita, é possível denotar que há um aumento abrangente no estado de saúde mental no quesito do bem-estar positivo e de estresse nas dimensões primárias, quando há
alta no rendimento familiar, com exceção do rendimento mais baixo. A pandemia do Covid-19 impactou de diferentes formas no bem-estar dos estudantes de instituições do ensino superior, com destaque para os acadêmicos de instituições públicas e os que possuem menor renda. Logo, necessita que entidades busquem estratégias de apoio a esse público. Sou a autora Júlia Giacomini Bezerra e irei apresentar uma revisão integrativa que tem como tema o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático em veteranos e refugiados de guerra. Os coautores são Carlos, Letícia, Lorena e Rossana, nossa orientadora. De acordo com o FEL, o transtorno de estresse pós-traumático, chamado também pela sigla TEPT, é caracterizado como uma reação tardia, podendo também ser prolongada, a eventos altamente estressantes. Esse transtorno acomete muitos veteranos e refugiados de guerra, devido ao contato com eventos traumáticos como bombardeios, fugas e ameaças, somando a isso estressores, como por exemplo barreiras linguísticas e culturais. Segundo Halber, os traumas decorrentes da Segunda Guerra Mundial continuam mesmo após 70 anos do conflito, evidenciando a importância dessa temática. O objetivo da revisão foi identificar as causas do desenvolvimento de TEPT em refugiados e combatentes de guerra e como ele influencia a vida desses indivíduos, dando um foco especial para os conflitos existentes na contemporaneidade. Essa primeira imagem mostra a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão em 2021 e a segunda os refugiados ucranianos chegando em Tóquio em abril de 2022. As questões norteadoras da revisão integrativa foram: como a guerra interfere no surgimento de TEPT em refugiados e combatentes? Quais são as suas consequências? Com base nesses questionamentos, foi realizada uma revisão nas bases de dados PubMed, BVS e Cielo. A pré-seleção foi orientada pelos descritores transtorno de estresse pós-traumático, guerra, veteranos e refugiados. E os critérios de inclusão foram recorte temporal entre 2017 e 2022, estudos em língua inglesa e espanhola e os operadores END e O. Além disso, estudos sem a disponibilidade do texto na íntegra online e que tangenciam a temática foram critérios excludentes. Dos artigos pesquisados, foram selecionados 8, com metodologia de revisão, estudo transversal e randomizado, controlado e editorial. Ao analisá-los, notou-se que o constante enfrentamento dos soldados em batalhas e o abandono forçado de suas rotinas por parte dos refugiados são fatores que influenciam diretamente na ocorrência de efeitos psicológicos de TEPT relacionados a guerras, uma desorientação neuropsicológica, o impacto na memória, na aprendizagem e na atenção. Além disso, esses indivíduos tendem a reviver o momento do trauma como um filme de terror que se repete várias vezes. Ademais, essa exposição a traumas psicológicos e o consequente estresse crônico estão associados a uma grande variedade de condições médicas, como doenças cardíacas coronárias, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, dor crônica generalizada, depressão e pode até acelerar o processo de envelhecimento. Para finalizar, conclui-se que as experiências traumáticas vividas na guerra, seja no combate direto, no caso dos soldados, seja na tentativa de se distanciar desses conflitos, como os refugiados, são aspectos de fundamental importância no desenvolvimento de TEPT, e este está diretamente associado à depressão e ao comprometimento da saúde mental e física. E essas foram nossas referências. Obrigada pela sua atenção. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica localizada na cidade de Sobral, no estado do Ceará. E o meu trabalho tem como tema o dito, o não dito e o bendito, experiências de discriminação racial sofrida por negros, que é uma alusão já aos resultados desse trabalho. Aqui estão os coautores e como orientadora a professora Eliane Nazaré Oliveira. Então, no Brasil existe historicamente uma dívida com a população negra desde lá do tempo da escravidão. E atualmente as práticas racistas contra negro em terras brasileiras, ainda que negadas, existem e impactam a vida dessa parcela populacional. Mesmo que de forma velada, o racismo ele ainda está muito presente na nossa população e afeta a saúde mental de algumas dessas pessoas que sofrem com racismo. Assim, esse trabalho ele tem como alcance, ele procura ter o alcance de uma melhor compreensão acerca de vivências desse fenômeno por jovens, além da construção de um caminho de conhecimentos que permitirá a outros pesquisadores elaborar novas e mais amplas discussões acerca desse assunto. Assim, o objetivo desse trabalho é analisar as experiências de discriminação racial sofrida por negros. Como metodologia, esse estudo é um recorte de uma pesquisa maior intitulada Experiências de Discriminação Sofrida por Negros. É um estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, da UVA.
Foi realizada nos meses de setembro a novembro de 2021 e teve a participação de 205 participantes. Como critério de inclusão para participar da pesquisa foram pessoas que autodeclararam-se negros ou negras de regiões do Brasil. E como a pesquisa ocorreu durante a pandemia de Covid-19, os dados foram coletados por meio de um formulário online que foi divulgado nas redes sociais, utilizando a técnica de bola de neve. E como instrumento foi a escala de experiências de discriminação. Como resultado, a maioria do público foi feminino, com idade entre 21 e 25 anos, estando no ensino superior. E como maioria participantes da região nordeste do estado do Ceará. Talvez isso seja explicado pelos pesquisadores desse estudo serem do estado do Ceará. Nas tabelas 2, tabela 3, tabela 4 e tabela 5. Nos resultados das tabelas são feitos o cruzamento entre os dados sociodemográficos e em como os participantes se sentem ao serem tratados injustamente por conta da cor ou raça, quais são os principais locais que eles já sofreram com discriminação e se eles aceitam ou não sofrerem com essa discriminação. Como resultado, é mostrado que os participantes dessa pesquisa já sofreram pelo menos uma ou mais vezes algum tipo de discriminação. Os principais locais são na escola, em fóruns e ao fazer empréstimos, e eles não aceitam ao serem tratados injustamente. Eles procuram falar com outras pessoas. Na tabela 5 é mostrado um pouco desses resultados. Como conclusão, é perceptível que a discriminação racial está presente na nossa sociedade, em contrapartida existem poucas políticas públicas voltadas a esse público, assim, continuamente, esse público é privado de seus direitos. Aqui são algumas das referências utilizadas. E obrigada pela atenção. Olá a todos, me chamo Vitor Fernandes Silva Paixão e abordaria o sinergismo entre etilismo e tabagismo com câncer bucal. O câncer de boca é um tumor maligno que afeta as estruturas da boca, como os lábios, as gengivas, o céu da boca, as bochechas e a região sublingual, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O tabagismo aumenta em até 8 vezes o risco de desenvolvê-lo, e quando há sinergismo entre tabagismo e etilismo, a chance pode ser de até 20 vezes. O presente estudo tem como objetivo mostrar a influência da associação entre tabagismo e etilismo no desenvolvimento do câncer de boca. A metodologia utilizada foi a seleção de artigos na base de dados da PubMed-BVS no primeiro semestre de 2022, usando os termos etilismo, em câncer bucal e em tabagismo, no título do resumo dos artigos. Os critérios de inclusão limitaram-se a estudos observacionais que avaliaram a associação entre o consumo de álcool e tabaco e como eles influenciam no câncer bucal. Não houve restrição de idioma ou data de publicação. Dentre os 167 artigos inicialmente identificados, 12 foram elegíveis para esta revisão. Existe uma relação direta entre o surgimento do câncer bucal e o consumo de álcool e tabaco. Quando os dois estão reunidos, há um aumento exponencial de chances de aparecimento de neoplasia. No entanto, vale ressaltar que não existe uma relação direta entre o aparecimento do câncer oral e o consumo de álcool, mas sua ingestão funciona como um potencializador dos danos causados pelo cigarro, uma vez que o álcool atua como solubilizador de substâncias cancerígenas, além de diminuir a imunidade da mucosa, pois propicia a entrada de agentes carcinogênicos presentes no tabaco nos tecidos epiteliais, aumentando o metabolismo de substâncias cancerígenas, com consequente aumento das prostaglandinas e das células de Langerhans. Além disso, o tabaco contém mais de 70 agentes cancerizáveis, tais como nitrosaminases, hidrocarbonetos policíclicos como o benzipireno, que em contato com a mucosa bucal causa agressão térmica, provocando inflamação crônica que favorece o aparecimento de lesões predisponentes, além das aminas aromáticas. O desenvolvimento do câncer bucal possui estreita relação com o tabagismo associado ao consumo de álcool. Dessa forma, as estimativas mais confiáveis demonstram que essa associação aumenta significativamente a incidência desse tipo de câncer entre etilistas e tabagistas. Segue nossa referência. Obrigado.
Da gincana no processo de ensino-aprendizado de acadêmicos do curso de enfermagem, com autoria de Andressa Julier, Marcelino Santos e orientação de Lívia Maia Pascoal. As estratégias de ensino se mostram promissoras no desenvolvimento de habilidades de discentes, tais como proatividade, estímulo da criatividade e participação em equipe. Discentes eles se tornam protagonistas do ensino com essas novas estratégias, muitas vezes conhecidas também como metodologias ativas. Relatar a experiência docente no desenvolvimento de gincana com acadêmicos do curso de enfermagem como estratégia pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. A central da gincana foi a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, e os tipos de unidade básicas de saúde. O público-alvo foram acadêmicos do primeiro período do curso de enfermagem. Esses acadêmicos eles tiveram uma divisão de 4 equipes. Cada equipe ficou responsável por uma unidade básica. A gincana ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi a pré-gincana, onde os alunos tiveram acesso prévio à PNAB. Eles tiveram também que confeccionar uma maquete de acordo com um tipo de UBS destinado a cada grupo e fizeram também a criação de paródias. Na parte da gincana, que aconteceu no auditório da instituição de ensino superior, eles fizeram a apresentação dessas paródias, exposições dessas maquetes, também tiveram jogos realizados pela docente, onde as questões foram formuladas pela mesma, sorteio também de brindes. Na parte da pós-gincana, foi realizada a apuração dos votos e soma das notas. As atividades valiam 5 pontos, onde a maquete tinha peso 1, paródia peso 1, os jogos realizados no auditório peso 3, onde o total de pontos é o equivalente a 5 pontos. A equipe vencedora recebeu 4 pontos na média e as demais equipes receberam 2 pontos. Foram convidados professores, alunos e monitores para avaliar as paródias e as maquetes em exposição. A gincana, com os acadêmicos de enfermagem, teve impactos positivos e foi possível observar através da dedicação dos acadêmicos no desenvolvimento das atividades. Teve também uma boa repercussão e receptividade por parte dos acadêmicos, onde foram externados através de comentários dos próprios. E esse uso da gincana acabou possibilitando o estímulo da criatividade desses acadêmicos, além do uso da proatividade e a capacidade de trabalhar em equipe. Finais. A experiência descrita mostra a possibilidade de o docente inovar nos métodos de ensino, onde é possível incentivar a autonomia e criatividade do discente, tornando-o o protagonista do ensino. Essas foram as referências utilizadas. Eu sou João Victor de Jesus Castro e vou estar apresentando o trabalho acerca dos impactos do exercício físico nos processos celulares em portadores de diabetes mellitus. A diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença crônica causada por uma produção insuficiente de insulina pelas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. E a diabetes mellitus do tipo 2 é causada pela resistência à insulina em células sensíveis a esse composto. Nesse sentido, pacientes portadores de diabetes mellitus apresentam glicemia elevada pela dificuldade da entrada da glicose circulante na célula, o que pode desencadear complicações da doença. O exercício físico entra como uma importante intervenção não farmacológica no tratamento de pessoas diabéticas, justamente por provocar alterações a nível celular que desencadeia a homeostase da glicemia. O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos e correspondências entre os exercícios físicos e diabetes mellitus, considerando os processos celulares. A metodologia utilizada foi uma revisão sistemática de literatura. Os artigos foram escolhidos tendo como fonte a base de dados PubMed e Google Acadêmico em maio de 2022. Os critérios de inclusão consideraram estudos que avaliaram a correspondência entre a prática de atividade física e diabetes mellitus, suas consequências e, sobretudo, benefícios. Não houve restrição de idioma, porém foi dada prioridade para publicações a partir de 2018. Dentre os 21 artigos inicialmente identificados, 9 foram elegíveis para esta revisão. Os descritores utilizados foram diabetes mellitus, Physical Exercise and Public Health. A partir da análise desses artigos, chegou-se à conclusão de que a prática de exercícios físicos regulares induz processos celulares que provocam uma redução da glicemia. Nesse sentido, a redução de glicose circulante se dá principalmente por um aumento
na sensibilidade à insulina nos hepatócitos e células musculares, e também através da ativação de uma via de entrada de glicose nas células musculares independente da insulina, que ocorre por meio da ativação da enzima AMPK, que provoca uma translocação de vesículas com GLUT4 para o meio intracelular, de forma a facilitar a entrada de glicose no músculo esquelético. Devido a esses fatores, a realização de atividades físicas pelos portadores de diabetes mellitus associa-se então a um melhor desempenho cardiovascular, prevenção de agravos como neuropatias periféricas, úlceras podálicas e amputações, além de, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do diabético. Já na diabetes mellitus gestacional, os exercícios físicos funcionam como uma forma de prevenção da evolução de diabetes mellitus gestacional para diabetes mellitus do tipo 2 após o parto e como uma forma de trazer benefícios gerais para a mãe, como a diminuição de cólicas, dores lombares, depressão, incontinência urinária e duração do trabalho de parto, além da constipação. Já para o feto, uma diminuição de massa gorda, melhora da tolerância ao estresse e uma maturação neurocomportamental avançada. Diante do exposto, a conclusão que se chega é que o hábito de praticar exercícios físicos por pessoas portadoras de diabetes mellitus mostrou-se eficiente como forma de tratamento não farmacológico, já que intervém diretamente nos processos celulares do paciente, de forma a minimizar os sintomas da diabetes, melhorar a homeostasia e fisiologia do indivíduo e, consequentemente, elevar a sua qualidade de vida. Olá, o título desse artigo é Percepção de adolescentes escolares sobre os fatores de risco para a conduta suicida. Chamo-me Nádila Thaís Almeida Costa, sou bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão e a coautora deste estudo é a professora mestre Márcia Caroline, docente também da Universidade Federal do Maranhão. A adolescência é a fase do desenvolvimento humano caracterizada por modificações físicas e psicológicas, a qual, além das adaptações às condições da puberdade, demanda também rompimento com a infância e a necessidade de se formar uma identidade adulta. Assim, dado o contexto de intensa experimentação e conflitos, é considerada como uma fase de vulnerabilidade a comportamentos de risco. Destaca-se aqui o suicídio. O objetivo deste estudo foi investigar a percepção de adolescentes escolares sobre o comportamento suicida. Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem qualitativa, realizado com 10 adolescentes matriculados no Instituto Federal no interior do Nordeste do Brasil durante o mês de abril de 2019. A amostra foi fechada por saturação teórica, ou seja, quando a relação investigador e campo de pesquisa não fornecem mais elementos que aprofundam a teorização. A coleta de dados foi realizada mediante entrevistas individuais e semi-estruturadas, os quais foram transcritos e sistematicamente categorizados e analisados. Este estudo seguiu os princípios legais e éticos de acordo com a Resolução número 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, e essa pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. Os resultados. Emergiram-se, pois, 3 categorias a partir desse estudo: vulnerabilidade adolescente, fatores de risco para o suicídio na adolescência, papel da escola e família na prevenção do suicídio. Observou-se, pois, que os fatores de riscos mais abordados foram relacionamentos familiares conflituosos e depressão. Concluiu-se que a percepção dos entrevistados sobre o comportamento suicida centraliza-se no fato de que a adolescência se mostra como um período vulnerável a comportamentos nocivos, bem como um dos fatores que mais acentuam o risco ao suicídio são os relacionamentos familiares conflituosos e desarmoniosos. Ademais, percebeu-se também que um dos instrumentos mais eficazes no combate ao comportamento suicida, segundo os entrevistados, trata-se do amparo psicológico dentro das escolas, por meio de uma escuta qualificada e um combate direto aos fatores de risco. Minhas referências e muito obrigada. Meu nome é Rodolfo Moreira e o título dessa pesquisa é Perfil Clínico Epidemiológico da hanseníase em menores de 15 anos com grau 2 de incapacidade física no estado do Maranhão. A hanseníase é uma doença crônica evidenciada com maior frequência em adultos devido ao longo período de incubação dos seus agentes etiológicos.
Porém, indivíduos menores de 15 anos também são diagnosticados com hanseníase, o que indica uma transmissão ativa e exposição ao bacilo naquela comunidade. O diagnóstico de hanseníase em menores de 15 anos com grau 2 de incapacidade física aponta uma qualidade ineficaz da detecção dos casos pelos serviços de saúde. O objetivo dessa pesquisa é descrever o perfil sociodemográfico e clínico epidemiológico da hanseníase em menores de 15 anos no momento do diagnóstico. Método. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa baseados em dados secundários de domínio público, o SINAM. Esses dados foram coletados no dia 8 de maio de 2022, referentes a casos novos de hanseníase em menores de 15 anos, diagnosticados com grau 2 de incapacidade física no estado do Maranhão entre 2011 e 2020. As variáveis escolhidas para a análise descritiva foram sexo, idade, raça, cor, escolaridade, classificação operacional, forma clínica, contatos registrados, número de lesões e episódios reacionais. Foram encontrados 100 casos novos de hanseníase em menores de 15 anos com grau 2 de incapacidade física no diagnóstico no estado do Maranhão entre 2011 a 2020. Sexo masculino, idade de 10 a 14 anos, raça cor parda, até 4 anos de estudo, classificação operacional multibacilar, forma clínica dimorfa, contatos registrados de 1 a 5. Acima de 5 lesões e a ausência de episódio reacional aparecem como a maioria nos casos. A baciloscopia negativa apresentou-se maior proporção, 40%, e vale ressaltar que 23% dos casos não registraram qualquer coisa sobre episódio reacional. Concluímos que esses dados demonstram um atraso no diagnóstico e a circulação livre do bacilo na comunidade, situação que apronta fragilidades e falhas da vigilância no enfrentamento à hanseníase no estado do Maranhão. O fortalecimento da atenção básica, especialmente estratégia de saúde da família, iria melhorar esses indicadores. Essas são as nossas referências. Meu nome é Janiel, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia e meu trabalho é intitulado de Perfil Clínico Epidemiológico dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Covid-19 no Brasil. O novo coronavírus SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, consolidou-se como desafio para o sistema de saúde, podendo apresentar-se como síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. A Covid-19 resultou no aumento de hospitalizados por pneumonia no mundo. O cenário da pandemia no Brasil resultou na necessidade de reinventar os serviços de saúde, principalmente perante a crise do Sistema Único de Saúde, responsável pela cobertura da maior parte da população, demandando a elaboração de estratégias para a mitigação da doença. Assim, o estudo objetivou descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos de SRAG por Covid-19 notificados no Brasil. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com abordagem quantitativa baseada em dados secundários de domínio público. Os dados foram coletados em julho de 2021, referente aos casos de SRAG por Covid-19, no período compreendido entre março de 2020 a junho de 2021, disponibilizados pelo portal Open DataSUS. As variáveis sociodemográficas selecionadas foram sexo, idade, raça, cor, escolaridade e as clínico-epidemiológicas foram surto de síndrome gripal, caso nasocomial, sinais e sintomas, comorbidades e desfecho. Realizou-se também análise descritiva das variáveis sob investigação, sendo expressos valores absolutos e relativos das mesmas por meio do software IBM SPSS 24.0. Foram notificados 613.324 casos de SRAG por Covid-19 no período do estudo.
a maioria referente ao sexo masculino, com 55,5%, a idade maior ou igual a 60 anos, com 53,15% dos casos, caso nasocomial, 68% e desfecho cura, 60,10%. Quanto à raça-cor, o destaque foi para a cor branca, 37,8%, enquanto a escolaridade ensino médio completo, 11,3%. Entre os sinais e sintomas, a maioria apresentou tosse, com 69,2%, febre, em 60,8% e dispneia, em 68,3%. Ademais, a maioria dos casos apresentaram comorbidades, em 63,4%, com destaque para a cardiopatia, com 34%, diabetes mellitus, com 25,1%, seguido de hipertensão arterial sistêmica, com 12,7%. É importante ainda destacar o percentual de campos não informados entre as variáveis em análise, correspondendo à escolaridade, em 64,3%, surto de síndrome gripal em 33,4% e raça/cor em 21,9%, além do desfecho em 7,6%. As características sociodemográficas e clínico-epidemiológicas evidenciadas constituem-se como subsídios para a gestão e sistemas e serviços de saúde, no que diz respeito à implementação de ações estratégicas para o controle e manejo clínico da doença. Perfil clínico-epidemiológico dos casos notificados de tuberculose no estado do Maranhão, de 2012 a 2021. Autora principal, Cíntia Cardoso Dias Lima. Coautores, Floriaci Stabno Santos, Lívia Maia Pascoal, Pamela Rioli Rios Bussing, Rodolfo José de Oliveira Moreira e Marcelino Santos Neto. Todos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia, mestrado Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz. Introdução. A tuberculose continua ocupando destaque entre as principais doenças infectocontagiosas em países subdesenvolvidos e permanece como um problema de saúde pública em território brasileiro, sobretudo em regiões com intensas desigualdades sociais. Objetivo: descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos notificados de tuberculose no estado do Maranhão. Metodologia: estudo epidemiológico descritivo, abordagem quantitativa baseada em dados secundários de domínio público coletados em maio de 2022 junto ao Sistema de Informações e Agravos de Notificação SINAM, tendo como cenário o estado do Maranhão em recorte temporal de 2012 a 2021. As variáveis clínico-epidemiológicas selecionadas foram analisadas por meio da estatística descritiva com a utilização do programa IBM-SPSS 24.0. Resultados: no período sob investigação foram registradas 24.762 notificações de casos de tuberculose no Maranhão. No tocante às características analisadas, a maioria dos casos ocorreu em pessoas do gênero masculino, 65,62%, raça cor parda, 71,35% e com predomínio de pessoas com baixa escolaridade. A grande maioria dos indivíduos se caracterizava com ensino fundamental incompleto, 34,25%, ou como analfabetos, 10,63%. Continuando os resultados, quanto à entrada, a maioria foi registrada como caso novo, 82,49%, enquanto que somente 5,69% caracterizavam-se como recidivas. Em se tratando da forma clínica, o tipo pulmonar destacou-se, apresentando 89,63% dos casos. Quanto à situação de encerramento para os casos confirmados de TB, 63,64% obtiveram a cura. Todavia, 11,31% abandonaram o tratamento e ocorreram 971 óbitos que tiveram a TB como causa básica, representando 3,92% do total de casos. Concluindo, no presente estudo verificou-se que a tuberculose é uma doença frequente no estado do Maranhão. A maioria dos casos é do sexo masculino e ocorreram com maior frequência na faixa etária de 20 a 59 anos, com baixa escolaridade, da raça parda e com domicílio na zona urbana. Em contrapartida, as características clínicas evidenciaram que a maioria dos casos foi considerada como novos, com maior constatação da forma pulmonar, evoluindo para a cura. Estas são as minhas referências.
Olá, esta revisão integrativa tem como título Políticas de Saúde às Pessoas com Transtorno de Abuso de Substâncias Químicas e foi realizada por Hudson Martins, Arthur Yernan, Davi Rodrigues, Alice Iris e Rossana Vanessa. Introdução. O consumo de substâncias psicoativas é um fenômeno antigo em nossa história, mas que somente no século XX entrou em debate em relação às políticas públicas de saúde, com um caráter proibicionista, por causa do temor das elites sociais em relação à desordem urbana e ao interesse da indústria médico-farmacêutica pelo monopólio da produção de drogas. O objetivo desta revisão é compreender o desenvolvimento e aplicação das políticas de saúde brasileiras, baseadas nos determinantes sociais referentes às pessoas com transtorno de abuso de substâncias químicas. Metodologia. Os artigos usados nesta revisão integrativa foram pesquisados nas bases de dados PubMed, Cielo, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde, no período de maio de 2022, usando-se de descritores narcótico, uso de drogas, políticas de saúde e prevenção, tendo como critério de seleção aqueles artigos mais pertinentes à nossa pergunta norteadora: qual o perfil e limitação das políticas de saúde direcionada às pessoas com abuso de drogas. Revisão de literatura. O consumo abusivo de drogas decorre de uma situação de carência, seja ela afetiva, econômica e até mesmo ambiental, sendo assim um problema multifatorial favorecido pelas vulnerabilidades socioeconômicas. No Brasil, a maioria das políticas de prevenção são pautadas no proibicionismo, com abordagem moral e repressão sem bases científicas, gerando assim uma política de guerra às drogas que atinge principalmente a população mais vulnerável e evidencia o racismo estrutural, com as altas taxas de encarceramento e morte de pessoas afrodescendentes. Contrária a essa abordagem tradicional, existem as políticas de abordagem multifatoriais, pautadas em fatores estruturais e relacionais, objetivando uma promoção de saúde mais abrangente e uma solução mais eficaz para a problemática. Como alguns exemplos destas, nós temos as políticas de redução de danos, a terapia de manutenção de opioides e alguns programas brasileiros, como o Crack é Possível Vencer e o de Braços Abertos. Conclusão. Compreendeu-se a necessidade de políticas de saúde baseadas em evidências científicas, mapeamento epidemiológico e nos determinantes de saúde. Espera-se com isso tornar as medidas de prevenção, tratamento e reabilitação mais efetivas, garantindo a promoção do pleno acesso ao direito à saúde, ao invés de atender aos paradigmas sociais. Olá, eu me chamo Matheus Dantas Torres, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. O título do trabalho é Prevalência e Perfil Clínico e Epidemiológico da Hanseníase em menores de 15 anos no Nordeste brasileiro, entre os anos de 2001 e 2021. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae e acomete nervos periféricos e pele. Ela tem uma alta prevalência, suas maiores taxas em países de baixa e média renda, devido às baixas condições socioeconômicas e de saúde, que colaboram com o aparecimento da doença. Dentre esses países podemos destacar Brasil, Índia e Indonésia, com esse elevado número. E em crianças e jovens, a hanseníase é um dos principais indicadores, uma vez que caracteriza a prevalência da doença em razão do seu período de incubação, que leva em média de 3 a 5 anos. O objetivo do trabalho é investigar a prevalência de hanseníase em menores de 15 anos no Nordeste brasileiro. Metodologia. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo sobre hanseníase em menores de 15 anos no Nordeste brasileiro, entre os anos de 2001 a 2021. Esse período foi escolhido para se ter uma melhor análise desse tempo, de que forma a hanseníase se comportou, a evolução ou involução dos casos. Os dados foram coletados por meio do SINAM, Sistema de Informação de Agravos e Notificação, por meio do DataSUS.
Dentre as variáveis escolhidas, tem-se as variáveis socioeconômicas, idade, sexo, raça, cor e escolaridade, e as variáveis clínico-epidemiológicas, que são classificação operacional e forma clínica. Após a coleta e análise dos dados, realizou-se o cálculo de prevalência para cada 10.000 habitantes por ano de notificação. Os dados eles foram obtidos de fonte secundária, sem identificação do sujeito, de domínio público, não necessitando de comitê de ética em pesquisa. Os resultados encontrados: temos a variação de casos com valor mínimo de 443 no ano de 2021 e máximo de 2047 em 2005, a prevalência variando de 0,10 e 0,40 respectivamente. O estado do Maranhão ele segue com o maior número de casos, 9.142, seguido de Pernambuco e Bahia, com 6.272 e 4.548. A predominância dos casos se deu no sexo masculino, 52%, estavam no ensino fundamental entre a 5ª e 8ª série, 35,16%, e eram de cor parda, 57,18%. A maior prevalência dos casos se deu da forma clínica paucibacilar, 16.179 casos, e a forma tuberculose, 7.749. Como considerações finais, temos que os dados encontrados apontam para um elevado número de casos em menores de 15 anos. Devido à detecção desses casos, são necessários realizar medidas de controle e prevenção, e o período de desenvolvimento psicológico social que pode ser afetado negativamente, uma vez que ela é uma doença que aparece de forma bem visível nessa população e pode impactar negativamente, uma vez que existem estigmas sociais junto à doença. Aqui são as referências do nosso trabalho e agradeço. Olá, tudo bem? Eu me chamo Vitória Ribeiro e vou falar sobre o projeto de extensão com crianças com câncer, um relato de experiência. O projeto Luz e Alegria ele é desenvolvido pelos acadêmicos do curso de fisioterapia de uma instituição privada e é voltado para crianças com câncer atendidos em uma unidade de alta complexidade oncológica em Imperatriz. Este projeto ele visa reduzir os efeitos adversos do tratamento em crianças. Com isso, temos o objetivo de relatar experiências de acadêmicas de fisioterapia durante este projeto com crianças com câncer. A experiência ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e para ela foi utilizada a aplicação do laser de baixa potência em crianças, em 2 encontros. Esse laser era aplicado para prevenção ou tratamento de mucosite oral, uma complicação relacionada a determinados quimioterápicos. Além disso, eram realizadas atividades lúdicas com o objetivo de minimizar o estresse do ambiente hospitalar e a dor e ansiedade dessas crianças. Essas atividades eram realizadas nas enfermarias e na brinquedoteca, e as acadêmicas produziram um material lúdico de baixo custo para a realização dessas propostas. A experiência foi utilizado o laser de baixa potência, que ele atua na diminuição dos quadros álgicos, imunomodulação, cicatrização e regeneração tecidual. Isso para o tratamento da mucosite oral, que é uma reação tóxica inflamatória. Para isso, utilizamos o laser therapy, 2 joules de 20 segundos em ponto intra e extraorais, como exemplificado na imagem. Já para as atividades lúdicas, utilizamos atividades como vai e vem, amarelinha divertida, cupball e tesoura maluca. Atividades estas que trabalhavam coordenação motora, raciocínio, concentração, desenvolvimento muscular e socialização nestas crianças. O projeto ele foi realizado com 17 crianças com faixa etária de 4 a 13 anos de idade, onde a maioria era do sexo masculino. Os tipos de câncer encontrados foram leucemia linfoblástica aguda, linfoma, carcinoma renal, nefroblastoma e crianças ainda em investigação. 90% das crianças já necessitaram de internação por conta de alguma complicação do tratamento ou doença. E diante da população atingida com o projeto, foi possível observar a gama de benefícios que este pode ter, não só as atividades lúdicas, como também o uso do laser de baixa potência, pois impactou na melhoria da qualidade de vida das crianças com câncer.
A experiência ela foi um marco como prática acadêmica, pois fomentou habilidades fisioterapêuticas e sensibilidade com o próximo, além de trabalhar o bem-estar físico, emocional e psíquico das crianças. Então é isso, muito obrigada pela atenção. Olá, eu me chamo Poliana Cabral e relatarei hoje o trabalho intitulado Puérperas Online, por que não? Aplicativo de mensagem como estratégia de cuidado sobre a amamentação. O puerpério consiste no período que sucede o parto e dura em média 6 semanas. Ele é marcado por modificações físicas, hormonais e psíquicas, sendo o aleitamento materno um dos desafios desse período. O objetivo desse trabalho é compreender a experiência de puérperas relacionadas à amamentação em grupo de aplicativo de mensagem. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, realizado no período de setembro de 2021 a março de 2022. O grupo Chat das Mamães foi criado no WhatsApp através de um link para acesso disponibilizado no aplicativo SOS Mama, que tinha por finalidade auxiliar no manejo da amamentação, fundamentado na teoria da autoeficácia. O aplicativo SOS Mama foi apresentado a 132 puérperas em uma maternidade escola de uma capital do Nordeste e, em seguida, observou-se que 26 puérperas acessaram o grupo. Os relatos relacionados à amamentação foram organizados por categorias e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Das 26 puérperas que acessaram o grupo, 24 interagiram em algum momento, através de mensagens de texto, áudio, vídeo e imagens. Apesar de não se conhecerem pessoalmente, observou-se que a maioria delas interagiram entre si, trocando mensagens de otimismo e vivências do puerpério, requerendo pouca participação das pesquisadoras. Sobre o aleitamento materno, os relatos foram categorizados como dúvidas que surgiram durante a amamentação, sendo as mais frequentes relacionadas ao posicionamento e pega adequados e esvaziamento mamário no caso de engurgitamento e métodos para estimular a produção de leite. Na categoria sentimentos e amamentação durante o puerpério, destacou-se o medo de não amamentar. O grupo Chat das Mamães caracterizou-se como uma rede de apoio de fácil acesso, no qual as puérperas podem expressar dúvidas, sentimentos, repassar informações e compartilhar experiências de vida. Desta forma, se caracteriza como uma importante estratégia de educação e cuidado em saúde, que fortalece o vínculo entre puérperas que estejam vivenciando a mesma experiência e com os profissionais de saúde, favorecendo a vivência do puerpério de modo compartilhado. Olá, meu nome é Lucas Curto, sou acadêmico do primeiro ano de Medicina, orientado pela professora doutora Rossana Max. Apresentarei agora os resultados de nossa pesquisa intitulada Relações entre transtorno de pânico e a pandemia do Covid-19, revisão integrativa. Identifica-se na literatura científica escassez de estudos considerando a predisposição ao início ou agravamento do transtorno de pânico relacionado à pandemia do novo coronavírus. Falta de ar, sensação de sufocamento, dor ou desconforto no peito são sintomas associados, no contexto atual, a um prognóstico preocupante da doença Covid-19. Todavia, são comuns em ataques de pânico, sendo a marca registrada do transtorno de pânico. Assim, verificam-se possibilidades distintas em termos de dificuldades que os pacientes com transtorno de pânico têm que lidar com uma doença como a Covid-19. Essa pesquisa objetiva identificar relações entre a pandemia de Covid-19 e o transtorno de pânico. Esta é uma revisão integrativa de literatura conduzida nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde e Cielo, realizada no dia 18 de maio de 2022, utilizando os descritores transtorno de pânico, pandemia Covid-19 e Covid-19. Os dados foram obtidos por meio das 6 etapas de uma revisão integrativa. Foram identificados 56 artigos, dos quais 8 foram selecionados para compor a amostra final, a partir dos critérios de inclusão, artigos publicados nos últimos 4 anos que se ativeram a abordar a relação específica do transtorno de pânico à pandemia de Covid-19. Em relação aos resultados, relatam-se evidências psicopatológicas e neurobiológicas, além de amostras quantitativas de que a pandemia de Covid-19 culmina em um aumento significativo de incidência, recorrência e piora de sintomas de transtorno de pânico, especialmente do tipo respiratório, como resposta de medo condicionada a
sensibilidade interoceptiva e hipervigilância aos sinais da doença. O gráfico 1 evidencia a distribuição percentual de diagnósticos do espectro ansioso obtida em um dos estudos, em que se observa a prevalente incidência do transtorno de pânico com 49,7% dos casos. Entre os fatores agravantes observados destacam-se a semelhança dos sintomas respiratórios da Covid-19 com os sinais do transtorno de pânico e a hipersensibilidade psicológica e biológica dos pacientes a estímulos respiratórios, o estresse psicológico grave causado pelo medo de se infectar ou pela infecção e morte de pessoas próximas, as novas rotinas pelo distanciamento social e medidas de contenção restritivas e duradouras, como o lockdown, a descontinuação do tratamento em andamento de pacientes com ansiedade. Em uma visão geral, observou-se que as pontuações das escalas de estresse devido ao Covid-19 tendem a ser mais altas em pessoas com transtorno de pânico. As pontuações flutuaram ao longo do tempo, sendo mais altas durante as fases iniciais da pandemia e mais baixas durante fases posteriores, quando as vacinas foram implantadas. A partir da análise quantitativa, estima-se que 17,4%, quase um quinto da população, desenvolva pelo menos um transtorno mental importante. Concluímos, portanto, que a pandemia do Covid-19 tem um impacto severo na saúde mental dos cidadãos. Ademais, a prevalência de transtorno de pânico nas amostras atuais foi significativamente maior que a prevalência usual antes da pandemia. Destaca-se ainda a importância de melhor investigar o impacto da atual pandemia no diagnóstico e tratamento do transtorno de pânico. Estas foram as referências utilizadas para este trabalho. Obrigado. Olá a todos e a todas, eu me chamo Alexandre Rezende, sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e vou falar sobre o relato de experiência de uma oficina de arte-terapia, trabalhando sentimentos e emoções. O Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, tem por objetivo promover o tratamento adequado para os usuários de acordo com sua condição mental, buscando estratégias que possibilitem sua reabilitação e reintegração social. No que refere-se aos planejamentos direcionados aos pacientes com transtornos mentais, a arte-terapia apresenta-se efetiva e eficaz no tratamento do indivíduo, corroborando para a solução de sofrimentos e angústias que comprometam a qualidade de vida. O objetivo é relatar a experiência vivenciada por acadêmicos no decorrer do desenvolvimento de uma oficina de arte no CAPS 3. No que se refere à descrição da experiência, foi realizada através de uma abordagem coletiva em março de 2022 no CAPS 3, durante o estágio curricular da disciplina de enfermagem e saúde mental. O processo foi dividido em duas etapas. Primeiramente, a criação, participaram 11 pacientes com faixa etária entre 20 a 50 anos, foram orientados a criar um desenho de acordo com suas emoções ou sentimentos mais pertinentes naquele dia. Dispuseram-se de lápis, tinta guache, giz de cera e papel A4. Não houve relutância nas interações desempenhadas, o que facilitou o desenvolvimento das atividades. Logo após, foi realizada a exposição das artes criadas juntamente com a explanação dos sentimentos envolvidos em cada desenho. Os resultados ou impactos, por tratar-se de um núcleo voltado para pacientes com transtornos mentais e com diagnósticos diferentes entre si, cada usuário terá uma perspectiva dos seus acontecimentos ou comportamentos. Assim, os desenhos realizados apresentaram várias interpretações em relação aos acontecimentos do presente, passado, lugares específicos, representação da flora, da fauna, casas e nomes. Aqui nós podemos ver algumas imagens e as cores relacionadas aos desenhos realizados e desenvolvidos no momento terapêutico. Bom, as expressões artísticas podem ser meios de alerta direcionados pelo artista, pois suas emoções ou sentimentos podem demonstrar raiva, medo, ansiedade, frustração, crise e até mesmo ideações suicidas. A arte como terapia é capaz de possibilitar reinvenções e construir novos significados, por meio de traços nos desenhos desenvolvidos, expressando emoções, sentimentos, dores e lacunas que estão latentes. Acredita-se que o trabalho foi de grande relevância para os usuários do CAPS 3, devido à oficina de arte-terapia ter proporcionado um momento terapêutico entre os pacientes, sendo possível identificar a melhoria de questões relacionadas a habilidades, concentração e memória dos pacientes, podendo auxiliar na melhoria de qualidade de vida e bem-estar desses usuários. Aqui são nossas referências. Muito obrigado. Ressarcimento para participantes de pesquisas científicas, relato de experiência. A remuneração de participantes em pesquisa é um tema controverso. Entretanto, no Brasil, há normas éticas
que garante o ressarcimento aos participantes em algumas situações específicas. Contudo, não há padronização por parte dos comitês de ética em pesquisa acerca de um valor. O objetivo é relatar a experiência dos discentes sobre o ressarcimento em pesquisas científicas a partir de uma aula da disciplina de Ética e Bioética do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia da Universidade do Maranhão. O tema abordado na aula foi ressarcimento ao sujeito à pesquisa. A aula foi conduzida por 2 discentes a partir de um artigo e um manual, sendo possível identificar que não há parâmetros legais que definem quais despesas devem ser ressarcidas, ou seja, as normas são vagas em relação a quais aspectos devem ser levados em consideração para fazer esses cálculos e quais limites devem ser obedecidos. Apenas uma sugestão de que o ressarcimento deve ser com alimentação e transporte, de modo que foi evidenciado que é subjetivo e pode depender do tipo de transporte, bem como a localização geográfica. Ofertar valores muito altos pode induzir a participação na pesquisa. Entretanto, os pesquisadores têm dificuldade de estipular quantias que correspondem às reais necessidades do participante, de modo que não possa mercantilizar sua participação na pesquisa. Por meio da aula, percebeu que muitos pesquisadores apontam responsabilidades aos CEPs, embora não exista nenhuma normativa legal acerca disso. Entretanto, enfatiza que os CEPs eles são responsáveis para avaliar se a quantia estipulada pelo pesquisador é condizente com os gastos. Entretanto, os pesquisadores adotam valores que consideram aceitáveis, desde que o valor seja razoável para evitar conflito de interesse. Mediante as aulas, percebeu-se a importância de trabalhar a temática no âmbito acadêmico, em vista que há falta de diretrizes explícitas acerca do ressarcimento. Portanto, o protagonismo dos alunos durante a discussão foi importante para ampliar as estratégias e propostas na estipulação de um valor de um ressarcimento. Referências. Olá, meu nome é Francílio Gomes da Silva Júnior, sou o autor deste trabalho, ao lado de Alice Iris Silva Martins e Uriel Simão Garrido Teixeira Abreu. Somos acadêmicos do curso de Medicina da UFMA de Imperatriz, orientados pela professora doutora Rossana Vanessa Dantas de Almeida Marques. Apresentarei agora os resultados da nossa pesquisa, intitulada Saúde Mental de Estudantes Universitários, Perfil Socioepidemiológico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, define-se saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de desenvolver suas habilidades, recupera-se do estresse rotineiro, trabalha de forma produtiva e contribui com a sua comunidade. No entanto, tal cenário encontra-se incompatível com a realidade universitária, uma vez que são percebidas consideráveis aparições de transtornos mentais em universitários. O objetivo desta pesquisa é avaliar a prevalência de problemas de saúde mental em estudantes universitários. Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PPS, LILACS, Cielo e PubMed por meio dos escritores Saúde Mental e Estudantes Universitários. Foram selecionados artigos publicados entre 2017 e 2022 que abordassem o estado de saúde mental de estudantes universitários. Com base nesse critério, foram selecionados 7 artigos entre língua portuguesa e inglesa. Os trabalhos selecionados realizaram pesquisas de natureza quantitativa com tamanhos de amostragem variando de 140 a 4.760 participantes. A média de idade foi de 22 anos e meio. Analisando os principais resultados dos estudos, observa-se que a predominância de problemas de saúde mental é consideravelmente elevada em estudantes universitários, com mais de 50% relatando alguma sintomatologia. 1/3 apresentava algum grau de ansiedade ou depressão e mais de 75% dormiam menos de 8 horas por noite. Os cursos de ciência da saúde foram os mais citados entre aqueles que apresentavam algum problema de saúde mental. Renda foi citado como principal estressor e outro aspecto evidenciado foi que estudantes do gênero feminino se mostraram cerca de 9% mais suscetíveis a desenvolver algum tipo de transtorno mental. Idade, raça e orientação sexual também eram fatores de influência.
Estudantes universitários têm apresentado elevados níveis de sofrimento mental e alta tendência a desenvolver transtornos de ordem psíquica. É importante a incrementação de projetos sociais nas instituições universitárias que visem fornecer suporte psicológico aos estudantes, a fim de, assim, prevenir e tratar a problemática. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado. Olá, meu nome é Antônia Raíssa Souza dos Santos, sou discente do curso de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e vou apresentar um relato de experiência com o título Sensibilização de profissionais de saúde quanto ao uso de adornos no ambiente hospitalar. Inspirada na importância de uma assistência segura, respaldada pela norma regulamentadora NR32, aprovada em novembro de 2005, o uso de adornos e acessórios nos serviços de saúde fica vedado como medida de proteção e segurança. O objetivo do trabalho é sensibilizar os profissionais de saúde para não usar adornos e acessórios no ambiente hospitalar, bem como promover uma conscientização das condutas das pessoas no serviço. Como descrição da experiência, foi realizada uma ação de educação em saúde no Hospital Regional Materno-Infantil da cidade de Imperatriz, no Maranhão, promovida por discentes do curso de enfermagem, que também são extensionistas do projeto Enfermeiros do Riso, em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da referida unidade. Num primeiro momento, foi desenvolvido um cartaz com orientações sobre práticas de segurança e proteção dos profissionais em serviço. Foi feita uma orientação para a prevenção de infecção no ambiente hospitalar e ressaltando a importância de obedecer às diretrizes básicas. A segunda etapa foi marcada pela ação lúdica dos participantes, utilizando o recurso musical para promover de forma leve e divertida educação em saúde. Depois foi feita a entrega de embalagens de plástico para armazenamento de acessórios dos profissionais e funcionários e finalizando com um momento reflexivo acerca dos cuidados, por meio de plaquinhas com frases escritas: equipe segura é a nossa intenção, cirurgia segura sem infecção e faça da sua segurança um hábito. Aqui temos alguns registros do dia da ação com a interação dos profissionais, mostrando mais uma vez a importância de transmitir conhecimento e informação de forma divertida e objetiva. Como resultado do trabalho, foi possível ressaltar a importância da segurança dos pacientes e profissionais, reforçar o alerta sobre as diretrizes básicas de proteção. Identificamos que a maioria dos colaboradores seguem as normas da NR32, demonstrando zelo e compromisso com a vida. Destacamos também o maior envolvimento de toda a equipe por meio do lúdico, o que foi essencial para que pudéssemos implementar as práticas seguras no ambiente hospitalar. Como considerações finais, percebemos que a abordagem do uso de adornos no hospital é uma problemática real. Realizamos promoção e educação em saúde para os profissionais do Hospital Regional Materno-Infantil, compartilhando conhecimento e reflexão acerca das condutas diárias, gerando uma ampla adesão à campanha Adorno Zero. E, por fim, temos aqui as referências utilizadas na confecção do trabalho. Muito obrigada! Esse trabalho tem como título Sentimentos de Familiares diante do diagnóstico de criança com fissura labial e ou palatina. Nesse sentido, destaca-se que alguns autores referem que a chegada de um bebê desencadeia nos pais e nos familiares expectativas e mudanças
que geralmente estão associadas ao processo de idealização de uma criança esteticamente e funcionalmente perfeita. Todavia, diante da presença de uma anomalia congênita, esse processo de idealização ele tende a passar por uma ruptura, desencadeando uma abalo emocional. Nesse contexto, ressalta-se a fissura labial e palatina, a mais conhecida entre as malformações craniofaciais, que podem ser diagnosticadas a partir da 18ª semana de gestação. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa foi conhecer os sentimentos experienciados pelos familiares em face do diagnóstico de fissura labial e palatina. Quanto ao material e métodos, essa pesquisa caracteriza por possuir uma abordagem qualitativa, fundamentada no método clínico qualitativo, ocorreu em sua etapa preliminar, caracterizada por aculturação miamiense, entre março a agosto de 2021, no contexto do Centrinho. Se deu por meio de entrevistas semidirigidas, através da videochamada do WhatsApp com 5 familiares de crianças com fissuras. Em relação aos participantes, entre esses familiares, 4 eram mães de crianças com fissuras e uma avó. A faixa etária se manteve entre 29 a 44 anos, a maioria era solteira alfabetizada. O diagnóstico da fissura se deu em sua maioria ainda durante o pré-natal e a classificação mais frequente foi a lábio-palatina unilateral e bilateral. A primeira categoria, que envolve sentimentos em face do diagnóstico, a mãe 2 relatou: eu descobri com 5 meses, foi aquele baque, eu pensava que era o fim do mundo. A mãe 1 referiu: eu comecei a chorar, eu chorei muito nesse dia. A segunda categoria está associada aos reflexos emocionais diante da incerteza e desconhecimento, no qual a mãe 5 relatou: ele, o doutor, não conseguiu identificar o problema de fissura, eu fiquei naquela expectativa que não fosse, mas imaginando que poderia ser, medo. A mãe 3 referiu: eu chorei, quem descobriu que ela tinha esse problema foi a minha avó. A terceira categoria está associada à influência comportamental do portador de fissura na família, que pode ser evidenciada através da fala da avó, que referiu: ele se sente diferente dos outros. Tudo isso dói muito em mim, é muito difícil. Desse modo, pode-se constatar vulnerabilidades emocionais relacionadas a tristezas, que também estão refletidas no comportamento do portador com fissura, e isso tudo desencadeia a ruptura do filho ou do neto idealizado. Essas são as referências. Muito obrigada. Olá, me chamo Joênia Carine e, sob a orientação da professora doutora Janaína Miranda Bezerra, irei apresentar o trabalho intitulado Sífilis Congênita, um relato de caso. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível de caráter sistêmico e evolução crônica, que representa um sério problema mundial de saúde pública. Pode ser transmitida verticalmente em qualquer fase da gestação ou, mais raramente, durante o parto e a amamentação, gerando a sífilis congênita, que pode ser eficazmente prevenida a partir de um pré-natal qualificado, oportunizando-se diagnóstico precoce e tratamento adequado à gestante. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi relatar um caso de sífilis congênita ocorrido em maternidade pública de referência no sudoeste do Maranhão. Sobre o relato de caso, trata-se de uma gestante, 21 anos, sem doenças pré-existentes, primigesta, às 37 semanas e 5 dias de gestação, conforme ultrassonografia obstétrica realizada na maternidade. Compareceu a 4 consultas de pré-natal, com sorologia negativa para sífilis, tendo realizado apenas um exame VDRL durante o seu primeiro trimestre. Foi diagnosticada no momento do parto, com VDRL de 1/16, e com isso posteriormente tratada na maternidade. Deu à luz a recém-nascido do sexo masculino por parto cesáreo em março de 2022. O RN nasceu pesando 2 kg 430 gramas, em estado grave devido à anóxia neonatal e desconforto respiratório, sendo avaliado com Apgar de 2, 6 e 8 pontos no primeiro, quinto e 10º minutos de vida, respectivamente. Após reanimação, foi colocado em ventilação por pressão positiva, seguida de ventilação mecânica invasiva e mantido em unidade de terapia intensiva por 8 dias. Além disso, apresentava acrocianose, ascite e petequias em tronco. O seu VDRL em sangue periférico mostrou-se reagente com titulação de 1/512 e exame PCR apresentou resultado de 37,1 mg por litro.
A inspeção observou-se que o RN apresentava icterícia e hemograma completo mostrou anemia e trombocitopenia. Por isso, recebeu transfusão de concentrado de hemácias e plasma fresco. Já a ausculta pulmonar verificou-se a presença de roncos e estertores crepitantes e raio-x de tórax evidenciou infiltrado perihilar em ambos os pulmões. Não foi colhida a amostra de líquor para a realização de VDRL, porém, o RN foi tratado com benzilpenicilina cristalina durante 10 dias. Ao fim do tratamento, recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para segmento ambulatorial na maternidade. Apesar de a sífilis possuir diagnóstico e tratamento acessíveis e simples, gestantes seguem não sendo oportunamente diagnosticadas e adequadamente tratadas, o que pode acarretar graves desfechos clínicos ao RN, contribuindo para o aumento dos índices de morbimortalidade infantil e sobrecarga do sistema público de saúde. Assim, reforça-se a necessidade de políticas públicas direcionadas a melhorar a qualidade da assistência pré-natal ofertada na atenção primária à saúde. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Simulação realística como estratégia facilitadora no processo de desenvolvimento de competências de futuros profissionais, no relato de experiência. O profissional da saúde mental necessita de embasamento teórico e prático para atender pessoas com transtornos mentais em suas diversas necessidades, tornando-se necessária a formação de enfermeiros competentes para acolher. Com a prática da simulação é possível desenvolver habilidades, comportamento, competência, raciocínio lógico e clínico. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da simulação realística na área da saúde mental como estratégia pedagógica em uma disciplina de curso de graduação em enfermagem. Na descrição da experiência, trata-se de um relato de experiência sobre o uso de simulação realística em uma disciplina prática do curso de enfermagem de uma universidade pública do estado do Maranhão, no segundo semestre de 2021. Esta foi replicada em grupos de alunos, tendo como temática contenção física e química, desafios e perspectivas. Foi dividida em momentos. No primeiro momento, teoria, o paciente psiquiátrico, teorização e conceitos. No segundo momento, apresentação de técnicas e abordagem. E no terceiro momento, a simulação, socialização e discussão. Dentro dos resultados e os impactos esperados, criou-se um ambiente realístico simulando um atendimento que incluía um jovem em surto. Os discentes foram estimulados a aplicar os conhecimentos previamente discutidos em sala de aula e a desenvolver as habilidades de abordagem e conduta diante de um usuário psiquiátrico. Como um cenário, foi favorecido um espaço similar à internação de um centro de atenção psicossocial. No decorrer da simulação, observou-se a existência de sentimentos como medo, estigma, preconceito, insegurança técnica e profissional, dificultando os alunos em estabelecer uma comunicação e vínculo com o usuário. A encenação do surto foi um ponto crítico, pois mesmo que fosse só uma simulação, as concepções do senso comum foram determinantes no comprometimento da atividade. Dentro dos grupos foi possível identificar as fragilidades e as falsas estratégias de dificuldade de liderar. Tendo em vista os aspectos observados, destaca-se que a atividade foi bem sucedida, pois a partir da discussão obteve-se uma quebra dos paradigmas, despertando o desejo de vivenciar experiências reais e perceberem o que é necessário para ser um profissional de competência e promover assistência adequada aos usuários. Nas suas considerações finais, essa metodologia facilitou a simulação dos conceitos, despertou a necessidade de romper com a estigmatização e promover uma assistência adequada às necessidades das pessoas com transtorno mental. Ademais, foi possível promover a aplicação dos conhecimentos, oferecendo maior segurança na atuação enquanto futuros profissionais de saúde. Essas são as referências e obrigado. Olá, eu me chamo Andressa Caroline Ferreira Gomes e sou autora principal do trabalho sobre a prevalência de anticorpos para sífilis, HIV, hepatite B e C em parturientes atendidas em maternidade de referência.
A triagem de doenças passíveis de transmissão vertical durante o pré-natal é muito importante para o diagnóstico e tratamento precoce, o que diminui os riscos de morbidade e mortalidade para a mãe e o feto. E os testes rápidos nesse contexto contribuem para o aumento da cobertura de testagem, bem como agiliza a adoção das medidas necessárias para a transmissão vertical. O objetivo geral foi descrever a prevalência das doenças de base, sífilis, HIV, hepatite B e C, utilizando testes rápidos em parturientes atendidas em uma maternidade de referência. O trabalho trata-se de uma pesquisa transversal quantitativa realizada no período de janeiro a junho de 2021 e foram inclusas todas as parturientes atendidas em uma maternidade de referência no sul do Maranhão e que apresentaram resultados reagentes aos testes rápidos para os agravos triados. O plano de análise foi dividido em 3 etapas. A primeira, a análise dos registros físicos de controle de pacientes e resultados de testes rápidos da triagem. A segunda, a busca das informações das pacientes no sistema de informações de agravo e notificações. E a última, a análise descritiva dos dados. Foram atendidas na triagem do Hospital de Referência no período de janeiro a junho de 2021, 3.099 mulheres. Do total, 79 pacientes apresentaram teste reagente para sífilis, 14 reagentes para HIV e foram encontrados 2 casos de co-infecção, sífilis e HIV. Não foram localizados nesse período nenhum teste reagente para as hepatites B e C. Houve uma maior ocorrência de sífilis e HIV em mulheres em idade fértil, de raça cor parda, sem renda própria, com diagnóstico após o início da gestação. Na sífilis, apenas 44,3% das pacientes possuíam registros no SINAM. Já no HIV, 92,8% estavam devidamente registradas. Do total da amostra, 2,5% foi reagente para sífilis e 0,4% reagente para HIV. Foram encontrados 2 casos de co-infecção sífilis e HIV. Fatores como vulnerabilidade econômica podem estar associados à maior disseminação da sífilis e do HIV em mulheres em idade fértil. Foi possível observar falhas no fluxograma de atendimento e da organização dos serviços de referência e a necessidade de melhorias no acompanhamento pré-natal e adequação da maternidade aos protocolos instituídos. Essas foram as referências utilizadas. Resumo submetido no 1º Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia e 3º Café Consciência, do PPGST, que tem como título Uso de imagem do paciente nas mídias sociais, revisão narrativa. Então, o aumento da popularidade das redes sociais entre os profissionais de saúde resultou no crescente número de compartilhamentos de fotografias ou de vídeos sobre suas rotinas e sobre os pacientes de alguns profissionais. Apesar de que, nesse contexto, sabemos que a imagem é um bem protegido por lei. No entanto, a rapidez na divulgação e captação destas imagens ou vídeos pode quebrar com o sigilo, com a confidencialidade que é específica dos pacientes. Sendo assim, o objetivo desta revisão é identificar aspectos éticos abordados na literatura referentes ao uso de imagem do paciente nas mídias sociais. Nesse contexto, o estudo trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, que tem como questão de pesquisa quais os aspectos éticos abordados na literatura referente ao uso de imagem do paciente nas mídias sociais. A busca aconteceu no mês de maio de 2022, nas seguintes bases de dados, PubMed e Lilacs. Foram encontrados 56 artigos, dos quais 6 foram selecionados pelo título e pelo resumo, e após leitura completa, um dos artigos foi excluído porque não respondia à questão norteadora. Identificou-se no estudo que os aspectos éticos no uso de imagem dos pacientes em mídias sociais ainda é um assunto pouco explorado e controverso. No entanto, o Código de Ética Profissional deve avaliar a conduta desses profissionais frente a essa divulgação. Vale ressaltar ainda que em algumas profissões, essas veiculações elas podem ser entendidas como uma forma de publicidade. No entanto, é importante frisar
que a exposição e essa forma de publicidade deve respeitar sempre os princípios do anonimato e da privacidade, visto que esse comportamento pouco ético traz potenciais repercussões para o paciente, para a profissão e para a sociedade como um todo. Conclui-se que as mídias sociais podem ser uma ferramenta de suporte para a atuação dos profissionais de saúde, por fazerem parte da prática diária dos mesmos. No entanto, observou-se que não há uma legislação única que uniformize os limites do uso dessas imagens nas redes. Sugere-se, então, o desenvolvimento de pesquisas futuras para compreender e ou estabelecer os limites referentes aos aspectos éticos quanto ao uso de imagem nas mídias sociais. Uso de tecnologias educativas em apoio à depressão pós-parto, revisão integrativa. O puerpério é um período de grande vulnerabilidade emocional. Estratégias como o uso de tecnologias educativas podem favorecer a aquisição de conhecimento, o desenvolvimento intelectual, a divulgação de informações científicas e a obtenção de novas habilidades com mudanças de comportamento. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar a produção científica sobre a utilização de tecnologias educativas de depressão pós-parto. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada com a estratégia de busca PICO, com a seguinte questão de pesquisa. As bases de dados realizadas foram estas, com os seguintes descritores: depressão pós-parto, puerpério e tecnologias educativa em saúde, com os operadores booleano AND e OR, disposto desk, mesh, título e sinarral. Essa foi a nossa equação de busca. Os critérios de inclusão foram artigos completos, disponíveis para download, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol dos últimos 5 anos. Critérios de exclusão foram os artigos que não obedeciam ao objeto de pesquisa, bem como daqueles provenientes da literatura cinzenta. O processo de triagem baseou-se nas orientações do Prisma, correspondendo ao final o corpus de análise de 2 artigos, conforme o fluxograma de constituição da amostra demonstrado. Bem, são estudos internacionais realizados na cidade de China e outro nos Estados Unidos. Ambos utilizaram em suas tecnologias a escala de depressão pós-natal de Edimburgo. O primeiro estudo relata que as puérperas utilizaram um aplicativo intitulado Cura dos Espíritos, e estas demonstraram uma diminuição dos riscos e uma melhora significativa da depressão. Também tiveram acesso a materiais de leitura e vídeos e, quando necessário, foram encaminhados para suporte psicossocial. O segundo estudo conta que as mensagens de textos encaminhadas às mulheres em até 6 meses após o parto, por meio de e-mail e do Televox, foi uma intervenção bastante positiva. Elas podiam também acionar enfermeiras por contato telefônico, caso sentissem necessidade. Dessa forma, ambos os estudos demonstraram ser uma intervenção positiva e também demonstraram os desfechos satisfatórios para a prevenção dos riscos e agravamento da depressão no período pós-parto. Essa pesquisa, então, reúne evidências para subsidiar a gestão de novas tecnologias de educação em saúde para puérperas, visto ser um objeto ainda pouco investigado. Essas foram algumas referências. Muito obrigada. Olá, eu sou a Camila e hoje vou estar apresentando para vocês o trabalho Uso de Tecnologias Visuais como Ferramentas de Promoção da Saúde, um relato de experiência escrito por mim, Camila, Andressa Andrade, Floreaça e Stabno, todas com vínculo com a Universidade Federal do Maranhão. As visitas domiciliares são instrumentos otimizadores da assistência, quando utilizadas em conjunto com tecnologias que visam a promoção e a prevenção da saúde, e têm um papel fundamental na superação dos desafios encontrados na área da saúde coletiva.
integrativa, porque é através das visitas que o profissional de saúde ele passa a ver o paciente como um ser social inserido em um contexto que é determinante para o seu processo de doença, além de fortalecer o vínculo do paciente com o sistema de saúde. E o trabalho tem como objetivo relatar experiências recentes no uso de tecnologias visuais como ferramenta de promoção da saúde durante a prática das visitas domiciliares. Foram realizadas 3 visitas domiciliares pela discente do curso de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, sob a orientação e acompanhamento da professora ministrante da matéria de Fundamento em Saúde Coletiva, entre novembro e dezembro de 2021, e foram usadas tecnologias visuais como ferramenta de promoção da saúde. Na primeira visita, realizou-se a coleta de dados sobre o histórico de patologias dos moradores e avaliou-se a situação geral da moradia e os problemas que acometiam o casal de idosos naquele momento. Já na segunda visita, foi executada a promoção da saúde, utilizando tecnologias visuais, fazendo orientação quanto aos cuidados para o controle da hipertensão arterial através de uma alimentação saudável e hipossódica, com a entrega de um material educativo em forma de cartaz contendo o que fazer e não fazer para se ter uma alimentação saudável, além de instruções quanto às medidas de prevenção relacionadas ao Aedes aegypti, também com auxílio de cartaz. Na terceira visita, foi verificado o cumprimento das recomendações passadas pelos discentes, constatando a adesão significativa às propostas no que tange a melhora dos hábitos alimentares e os cuidados contra o Aedes aegypti, encerrando assim o contrato familiar. Como resultado do impacto, as visitas domiciliares proporcionaram o fortalecimento do vínculo entre a unidade básica de saúde e o casal de idosos e também uma melhora das práticas alimentares dos mesmos, além de conceder aos discentes uma visão mais ampla da prática assistencial da enfermagem. Portanto, verificou-se a importância do uso das tecnologias visuais para alertar aos idosos visitados quanto aos benefícios de uma alimentação adequada e as medidas preventivas visando a não propagação do Aedes aegypti. As nossas referências, obrigada. Olá, me chamo Idário e vou apresentar o trabalho intitulado Vivenciando o curso de Educação Popular em Saúde, Relato de Experiência. A educação popular em saúde, ela parte do princípio da valorização dos saberes e práticas dos diferentes atores sociais para a construção coletiva de saúde. A partir da vivência e compartilhamento dos saberes, abre-se um espaço reflexivo, passivo de transformação e de construção de conhecimento. Frente a isso, o objetivo deste trabalho foi relatar as vivências de um agente comunitário de saúde durante a participação no curso de Educação Popular em Saúde, EdPop-SUS, que foi ofertado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz. Em relação à experiência, o curso ele foi realizado com os agentes comunitários de saúde de Imperatriz entre fevereiro a maio de 2022 e a partir dele foi possível conhecer práticas culturais que são utilizadas dentro do campo da saúde, como a criação de mandalas e bonecas da Biomi. Os encontros proporcionaram momentos de reflexão acerca das formas de cuidado dos povos em seus diferentes itinerários terapêuticos, como o respeito à figura dos curandeiros que fazem saúde a partir de conhecimento empírico. Além disso, foi possível conhecer, compreender e passar a respeitar as maneiras encontradas pelos povos para curar as doenças, como o consumo de chás e a prática de rituais indígenas. Foi possível compartilhar algumas vivências profissionais, como o contato e a criação de vínculo com povos de entidades religiosas até então desconhecidas, E, acima de tudo, o curso ele abriu espaço para o aprendizado, sobretudo acerca da importância da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, assim como no respeito às diversidades culturais. Como resultado, o curso ele destacou que a saúde ela sofre influência de questões históricas e culturais, principalmente pelos saberes e conhecimentos empíricos dos povos, e que, nesse âmbito, a participação popular é uma importante alternativa para a construção de ambientes mais acolhedores e universais dentro do campo da saúde. Conclui-se que o curso EdPop-SUS ele forneceu subsídio para o conhecimento e compreensão de práticas populares de saúde, no tocante ao respeito às diversidades culturais, bem como aos saberes e conhecimentos empíricos que norteiam os cuidados em saúde. Essas foram as referências utilizadas.